Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Mike, para mais uma videoaula. Peço desculpa a vocês que semana passada nós tivemos um pequeno problema de saúde, mas estou aqui novamente, estou inteiro, para a gente dar continuidade à nossa revisão do Enem. Pessoal, a gente vai resolver do nosso bloco de questões os itens 3 e 4, São itens que falam de um mesmo assunto, que é o assunto de ondulatória, tá certo? Após a vinheta, nós vamos resolver, então, os itens 3 e 4. Vamos lá, então, pessoal? Vamos começar? Olá, pessoal. Mais uma vez aqui, professor Mike, para mais uma videoaula. Não se esqueça, olha lá, de se inscrever no nosso canal, de dar um like, de compartilhar o nosso trabalho, tá? Se você estiver gostando. Então, olha só, como a gente está falando em prova de Enem, a gente vai tentar se policiar agora, porque quando se fala em Enem, e quando a gente segue a matriz curricular do Enem, as questões elas passam a ser chamadas agora de itens, tá? Então, nós vamos resolver hoje o item 3, e o item 4 do nosso material de revisão, tá certo? Então, olha só, o item 3... ele fala, é uma questão da Mackenzie, São Paulo, na propagação de um trem de ondas periódicas na superfície de um lago, um estudante observa que a distância entre duas cristas de ondas consecutivas é de 40 centímetros e que o tempo decorrido pela passagem delas por um determinado ponto, então vai passar a primeira crista num certo ponto, vai passar a segunda crista nesse mesmo ponto. Esse intervalo de tempo de uma crista a outra, neste ponto, ele disse que é de meio segundo. A velocidade de propagação dessas ondas é... Pessoal, então vamos fazer uma breve revisão aqui do assunto de ondulatória? Olha só, vamos imaginar uma onda que se propaga num plano XY, tá? Num plano XY, como vocês estão vendo aqui. Vamos imaginar que esse plano X é o plano, é o ponto, é a posição, é o chamado ponto de equilíbrio, posição de equilíbrio da onda. Imagina que seja uma corda esticada, ela está esticada, você não produziu nenhuma perturbação na onda, na corda, então ela está esticada, ali é a posição de equilíbrio. Então vamos imaginar que seja uma corda e você produziu uma perturbação, um movimento de subida e descida da sua mão, tá? Esse movimento de subida e descida produziu essa subidinha, que nós vamos chamar de crista, e essa parte de baixo que nós vamos chamar de vale. Tá? Perceba que a onda ela começou nesse ponto bem aqui, ó. Vou marcar o ponto. A onda começou nesse ponto. Perceba que ela sobe, desce. Quando chega nesse ponto, ela começa a se repetir. Ela sobe, desce e, mais uma vez, quando chegar nesse ponto, ela começa a se repetir. A gente vai supor que essa repetição ela é contínua, Então, a gente chama isso de ondas periódicas, São ondas em que o tempo de subida é igual ao de descida. O tempo de subida é igual ao de descida do início ao final do trajeto do pulso, tá? Então, a distância, olha só, desse ponto a esse ponto, nós temos o que nós chamamos de pulso. Então, aqui, você tem um pulso de onda, Se eu fosse perguntar para você quantos pulsos essa onda tem, então essa onda vai ter dois pulsos de onda, Então, ela tem 2 pulsos de onda. Beleza. A distância que cada pulso percorre, nós chamamos de comprimento de onda, A distância do ponto de partida ao ponto de chegada, nós chamamos de comprimento de onda. Então, essa distância daqui para cá é representada por uma letrinha grega chamada de lambda, Então, essa é a distância percorrida pelo pulso, tá bom? Então, vamos imaginar que que a gente queira determinar a velocidade dessa onda. Aí você sabe que a velocidade de uma onda, ou de qualquer partícula que realiza um movimento uniforme, porque a gente está supondo
que essa onda é periódica, o tempo que ela sobe é o mesmo tempo que ela desce, então ela vai ter velocidade constante durante todo o trajeto, né? Então vai ser ΔS sobre ΔT, beleza? E aí, velocidade vai ser igual. Bom, quem é essa distância percorrida pela onda? Essa distância percorrida pela onda vai ser o seu comprimento de onda, dividido pelo tempo, né? Toda vez que você tiver um pulso de onda, o tempo que um pulso de onda leva para deslocar do ponto inicial ao ponto final, nós chamamos de período. Vamos representar pelo T maiúsculo. É chamado de período, né? Então tá aqui, ó, uma maneira da gente determinar a velocidade de uma onda, a velocidade de um pulso, é pegar o comprimento de onda e dividir pelo período. Mas nós temos o conceito de frequência de uma onda, né? O que é a frequência? A frequência é o número de vezes que essa onda sobe e desce em um certo intervalo de tempo, né? Então, a frequência ela vai ser o número de ondas, né? O número de pulsos criados em um certo intervalo de tempo. Pois bem, se essa onda gerar um pulso apenas, um pulso, se ela gerar um pulso, então esse N ele passa a ser igual a 1, né? Então, nós vamos ter 1 sobre, e esse tempo é o tempo que um pulso leva para sair de um ponto a outro. Nós já acabamos de ver que esse tempo é chamado de período. Então, nós temos a seguinte equação, né? Que a frequência é o inverso do período, né? E se a gente trocar aqui o período, o T e o F de lugar, você tira que o período é o inverso da frequência, né? Então, o período é o inverso da frequência, assim como a frequência é o inverso do período. Certinho, pessoal? Se nós substituirmos aqui na equação, eu vou puxar aqui para cima, tá? Se nós substituirmos aqui na equação, V é o comprimento de onda dividido pelo período. Mas quem é o período? O inverso da frequência. Então, V é lambda sobre T. Mas quem é o T? 1 sobre F. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Portanto, a gente tira que velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, né? Então, eu posso calcular a velocidade da onda através da frequência de oscilação dessa onda, e eu posso calcular também a velocidade através do período, né? Daqui, como eu tenho um produto, né? Comprimento de onda e frequência, elas são inversamente proporcionais, né? Então, quanto maior o comprimento de onda de uma onda, menor será a sua frequência e vice-versa, tá? Então, nós vamos utilizar essa equação para calcular, para fazer o item 3 e o item 4. Então, vamos lá. Então, o que ele disse para nós? Ah, detalhe, né? Nós supomos, pessoal, que a onda partiu desse ponto. Se ela partiu desse ponto, subiu, desceu. Quando chega nesse ponto, ela começa a se repetir. Então, nós temos um pulso de onda. E se ela tivesse começado daqui, da crista? Se ela tivesse começado da crista, né, ela subiria, desceria, e quando chegasse nesse ponto, ela vai começar a se repetir novamente. Beleza? Então, eu posso dizer que daqui para cá também é o lambda. Então, eu posso dizer também que o comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas, né? Opa, eu fiquei na frente aqui, né? Então, deixa eu dar uma chegadinha para cá. Olha só. Vamos ver se eu consigo aqui. Não, não dá, né? Aqui atrás de mim está que o período é inverso. Eu vou apagar aqui e vou trazer novamente para cá, né? Não prestei atenção que ficou atrás de mim. Tá? Então, tá aqui, né? Então, a frequência é N, número de pulsos pelo tempo.
Então, a gente pode dizer que a frequência, eu vou botar aqui do ladinho bem pequenininho, né? Se esse n for igual a 1, esse tempo será chamado de período, né? Se você trocar o período, o t e o f de lugar, você tira aqui a frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência, certo? Então, nós vamos utilizar essa equação aqui, ó, para determinar, fazer o item número 1. Então, a gente pode dizer que a distância entre duas cristas também é o comprimento de onda. Assim como a gente pode dizer também que a distância entre dois vales consecutivos também é o comprimento de onda. Tá? Então, vamos lá. Ele disse para nós que o comprimento entre duas cristas consecutivas, ou seja, o comprimento de onda, é de 40 centímetros. Porém, a gente vai converter isso para metro, né, pessoal? Trabalhar com o sistema internacional, né? Então, 40 centímetros em metro será, só dividir isso aqui por 100, vai dar 0,4 metros. Certo? Pronto. E quando você adota um ponto, passou o primeiro pulso, passou o segundo pulso por esse ponto, ele disse que o tempo, o intervalo de tempo de um pulso a outro foi de meio segundo, ou seja, o seu período é de 0,5 segundos. Então, ele quer saber a velocidade de propagação dessa onda. Tranquilo, né, pessoal? Muito fácil. Eu vou botar aqui embaixo, ó. P é o comprimento de onda vezes a frequência. Portanto, V será igual, né? Ó, o período está aqui em cima de mim, aqui, ó, né? Só que, lembrando que essa frequência é o inverso do período, né? Então, lambda vezes 1 sobre F, sobre T, e aí vai cair naquele caso que para achar a velocidade eu posso fazer também comprimento de onda dividido pelo período, né? Então, a velocidade vai ser, o comprimento de onda é de 0,4 e o período é de 0,5. Certo? Então, a velocidade vai dar 0,4 dividido por 0,5. Isso aí vai dar quanto para nós? Vamos lá. 0,4 dividido por 0,5. Segundo os meus cálculos aqui, zero vírgula 4 dividido por 0,5, isso vai dar 0,8, né? 0,8 metros por segundo. Certo, pessoal? Então, está aqui a letra D como alternativa do meu item número 3. Tá certo? Vamos lá para o item número 4. Vamos lá, item número 4. Diz o seguinte, Universidade Federal do Piauí, né? Determinada emissora de rádio transmite na frequência de 6,1 MHz, né? 6,1 MHz é 6,1 vezes 10 a sexta Hz. A velocidade da luz no ar é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Para sintonizar essa emissora, necessitamos de um receptor de ondas curtas que operem na faixa de quanto? O que ele está querendo aí, pessoal? Ele está querendo saber o comprimento de onda que essa onda vai ter para que o meu receptor seja sintonizado no mesmo comprimento de onda, né? Então, para que o meu receptor, para que o meu receptor consiga detectar essas ondas, né, eu tenho que utilizar ele, né, eu tenho que utilizar um receptor que vai operar na faixa do comprimento de onda da onda, tá? Então, na verdade, o que ele está pedindo para nós, né, deixa eu apagar aqui, riscou sem querer. O que ele está pedindo para nós nada mais é do que o comprimento de onda dessa onda, tá? Ele deu a velocidade, que a velocidade é uma onda eletromagnética, né, uma onda de emissora de rádio, portanto, é a velocidade da luz, 3
vezes 10 à oitava metros por segundo, tá? E ele deu a frequência dessa onda, que é de 6,1 vezes 10 à sexta Hz, né? Que equivale a 6,1 MHz, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Então, para achar essa velocidade, a gente vai usar aquela agora, né? Comprimento de onda vezes a frequência. Então, a velocidade vai ser... a velocidade ele deu, né? É a velocidade da luz. 3 vezes 10 à oitava. Isso é igual ao comprimento de onda que eu quero saber, vezes a frequência, que é de 6,1 vezes 10 à sexta Hz, né? Deixa eu apagar aqui, para fazer esse 3 melhor. Vamos lá, tá aqui. Certo, pessoal? Ó, eu vou pegar esse termo aqui que está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo, né? Então, vai ficar comprimento de onda é 3 vezes 10 à oitava, dividido por 6,1 vezes 10 à sexta. Tá? Então, nós vamos dividir aqui, ó, 3 por 6,1. Isso aqui deu um comprimento de onda de 0,49 aproximadamente, tá, pessoal? Aí aqui, ó, divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes, 8 menos 6, 2. Então, o comprimento de onda vai dar 0,49 vezes 10 a 2, né? 10 a 2 é 100, 0,49 vezes 100 vai dar um comprimento de onda de aproximadamente 49 metros, né? Isso quer dizer, então, que o meu receptor ele vai ter que funcionar, ele vai ter que operar na faixa do comprimento de onda da onda, ou seja, 49 metros, letra E. Tá certo? Bom, pessoal, não se esqueça, né, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? De dar o like, de compartilhar o nosso trabalho, tá certo? Não se esqueça, pois nós vamos estar por aqui toda vez que você precisar dos nossos serviços, tá? Dos nossos trabalhos. Tá? Aproveitem para estudar, era o que eu tinha para mostrar para vocês na videoaula de hoje, tá bom? Na próxima videoaula, a gente continua as questões resolvendo os itens do nosso material de revisão, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal!